Aí você que está chegando agora, nós vamos ter uma conversa sobre costura. Então, hoje a nossa live, nós iremos conversar sobre costura. Então, você que gosta desse tema, fica aí conosco para nos ajudar a fazer a live, que é bom quando você fala e comenta e recebe feedback também. Isso ajuda a gente a conversar melhor. Então, com essa série de lives, né, que eu já faço há uns 3 meses, ela tem um objetivo que é levar você costureira ou não, a criar e reproduzir qualquer tipo de roupa. Olá, Nice, sejam bem-vindas. Sejam todas bem-vindas, vocês todas. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Aguiar, minha aluna está aí. Eu sou Cláudia Aguiar, sou professora de corte e costura e modelagem. Há mais de 15 anos eu dou aula presencial e de uns 2 anos para cá eu também dou aula online. Então, se você gosta desse tema, gosta desse tudo que aborda costura e modelagem, então começa a nos seguir, pode comentar, pode perguntar. Eu sempre gosto de falar sobre o que as pessoas querem saber. Olá, Lena, minha amiga está aqui, seja bem-vinda. Eu sou de Arapiraca, Alagoas. Eu sou não, né? Eu estou aqui. Eu sou de outra cidade, mas eu sou alagoana. Mas hoje eu moro em Arapiraca. É só olhar lá no Google que você vai descobrir onde fica Arapiraca. Então minhas conterrâneas estão aí, né? Cidade linda que eu escolhi para viver. Então, hoje o nosso tema não é modelagem em si. Nós não vamos fazer modelagem e nem vamos falar sobre interpretação de modelagem. Hoje nós vamos falar sobre costura. Eu dou aula de corte e costura também e muita gente tem dúvidas que às vezes eu acho tão boba que eu não comento nas minhas redes sociais. Mas eu venho aprendendo. Quem me ensina são as minhas seguidoras, são as minhas alunas. Às vezes coisas que para mim são bobas, mas que para as outras pessoas que estão iniciando é crucial para que ela tenha um bom desenvolvimento tanto no curso como quem já costura. Então é um tema que vai abranger muita coisa. Então até máquinas, nós vamos comentar hoje um pouquinho sobre máquinas, porque às vezes você acha que tem uma máquina que vai te dar um acabamento bom e às vezes outra máquina até mais barata vai te dar um resultado muito melhor. Com as lives, com o conteúdo que eu toda semana entrego gratuitamente no Instagram, quando não são lives, são dicas, são formas de ajudar a quem está do outro lado a ter um conhecimento melhor, tanto da costura como da modelagem. Olá, Bia, seja bem-vinda. Antônia, tem muita gente nova. De um tempo para cá, de uns 6 meses para cá, pessoas novas têm chegado até aqui no nosso canal para aprender, né? E para contribuir, porque quando eu comento algo, posto algum conteúdo, eu recebo mensagens de pessoas que gostaram e eu encontro também comentários de pessoas que querem também dar a sua opinião. Isso é muito bom quando alguém dá a sua opinião. Isso quer interagir e eu gosto que interaja. Eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo. Todos os dias eu aprendo um pouquinho a mais para que eu possa entregar também. Eu falo que eu não retenho nada, tudo que eu sei eu gosto de passar adiante, de ensinar. Senão eu vou morrer, não deixei nada para ninguém, né? Então, primeira coisa que nós vamos falar é quais os tipos de costura. Então,
Eu acho muito legal quando alguém chega no curso e não sabe nada, não sabe absolutamente nada, e isso vai me dar assim uma carta branca, né? Um papel em branco, você vai começar do zero. Então é muito bom quando alguém chega para aprender do zero, porque tudo que você for passar para ela, ela vai absorver. Ela está sem vícios, ainda não tem nenhuma artimanha da costura, e é muito bom. A maioria das meninas chegam sem máquinas, não tem máquina, nunca sentou numa máquina, não sabe segurar na tesoura. Tem até uma história muito legal que uma menina cortava ao contrário. De ser de frente, ela pegava a tesoura ao contrário, de frente para trás. Então eu achava muito interessante, parecia alguém de outro planeta. Mas é assim, enquanto menos você sabe, mais você está aberta a aprender. E os tipos de costura, é interessante que você faz intuitivamente. Então eu falo assim, não se prenda a nenhum aprendizado. Não se prenda a nenhum aprendizado absoluto. Não se prenda. É muito bom você aprender, mas reaprender, desenvolver uma técnica sua. Eu ensino a fazer uma costura com retrocesso X, mas você pode desenvolver uma habilidade que ninguém tenha. Eu não tenho todas as habilidades. Então, o que eu sei, eu ensino, mas eu vejo alunas se desenvolverem tão bem que eu fico assim, orgulhosíssima. Como é que fulana cresceu tanto em tão pouco tempo? Porque ela estava aberta a aprender e treinar e desenvolver uma técnica que só ela descobriu. Tem até uma aluna minha que está aqui, a Bia. Bia, dá um oi aí. Ela fez o curso de modelagem junto com o curso de corte e costura, e ela se desenvolveu tanto que eu fiquei assim lisonjeada de alguém que aprendeu comigo e começou a criar coisas que eu não tinha ensinado. Daí um oi, Bia, para dizer que eu tô falando sobre você, dá um oi aí para que as pessoas conheçam você. Então, ela entendeu o raciocínio lógico, colocou em prática um raciocínio lógico. Olá, muito orgulho de você, Bia. Tô até precisando de um serviço seu. Então, a Bia desenvolveu sozinha, né, com a minha ajuda inicial, mas ela hoje já está, vamos dizer que 90% formada para fazer qualquer tipo de modelagem, porque ela entendeu o beabá da modelagem, o princípio. Eu falo muito do princípio da modelagem. Não quero falar muito sobre modelagem, mas quero falar de aprendizado. Então a costura leva você onde você quiser. Tem gente que faz um curso de corte e costura para aprender simplesmente a costurar reto, porque ela faz decoração, ela precisa de fazer uma bainha perfeita, com margem de costura perfeita. Existem os instrumentos que nos ajudam, os calcadores, todas as ferramentas que a indústria nos fornece, e a gente usa dessas ferramentas, mas se você não tiver a habilidade, não buscar a habilidade, que é treinar, treinar e treinar, você nunca vai fazer, porque a máquina não costura sozinha. É você que tem que manusear a sua máquina. Então, os tipos de costura costura francesa, costura reta, costura em curva, acabamento de bainhas, acabamento de duplo, costura reta, costura dupla, arremate, tantos tipos de costura que às vezes eu falo, faz aí um press-ponto. A aluna às vezes não sabe ainda,
mas ela vai aprender e vai praticar, e depois ela pode fazer uma técnica, desenvolver uma técnica. A gente vê muito isso nas dicas, né, dos Pinterest, né? Pinterest. Dicas lindas sobre costura. Eu fico namorando aquelas dicas de costura, porque ali alguém treinou, se aperfeiçoou e passou adiante. Então você que vê uma dica daquela, não imagine que ela fez aquilo sem nenhum erro. Ela usou a técnica e foi aperfeiçoar. Então, independente se a sua costura tem uma técnica que eu uso aqui para as alunas que têm pouca coordenação, que é fazer linhas paralelas, depois cantos e depois o espiral. Todo mundo que já fez curso de corte e costura deve ter passado por isso, ou no papel ou no tecido. Então, essa técnica das margens paralelas vai te dar uma noção de... como se fosse no olhômetro. Você treina tanto que só precisa do olho para fazer uma costura reta. Então, as meninas até me elogiam a questão da costura reta, porque ela sai reta, né? Não vou dizer perfeita, mas fica tão reta que eu digo, não, meninas, isso foi treino. Simplesmente, um dia eu comecei, lá aos 14, 15 anos, e não é possível que depois de 25 anos de costura, eu não consiga fazer uma costura reta próximo do perfeito. Não sou perfeita porque às vezes eu erro. Então, é só treino. As costuras, independente do tipo de costura que você esteja fazendo, é só treinar. Tem gente que não gosta da overlock para fazer curvas, e é uma máquina tão boa, né? Tão gostosa de trabalhar. Por quê? Porque não treinou. É só treinar com retalhos, é só treinar em curvas, em pontas, para ter uma habilidade de não cortar o tecido. Porque não adianta você ter uma habilidade no manuseio, mas você estragar as suas peças na overlock, como acontecem às vezes com minhas alunas, por conta da habilidade que ainda não adquiriu. E gostaria de saber, quem está aqui, quem é que costura? Alguém poderia falar aqui quem é que costura? Raimunda, Isabelle, Nelly. E aí, quem é que costura aqui? Eu gosto muito de costurar quando eu não tenho nada para fazer, porque costurar preocupada você não rende, né, o serviço. Como eu dou aula praticamente todos os dias, pela manhã e pela tarde, sobra muito pouco tempo para praticar a costura, né? Fazer roupa para mim, para minha filha, mas eu ainda faço. Olá, Vilma, ela costura mais ou menos. É assim, quando você gosta, você senta na máquina, né? Eu falo assim, quando você gosta, você senta na máquina e só sai quando a costura está pronta, a não ser que você não tenha tempo suficiente. Porque é uma ansiedade de você ver a peça pronta, né? Se tá com a máquina bem regulada, se você tem a linha, se você tem tudo ali, todas as ferramentas para fazer uma boa costura, você rende. Olá, Denise, minha novata, uma das mais novas alunas. Denise tem uma habilidade muito boa. Ela começou agora há pouco, mas já mostrou para que veio, né, Denise? Parabéns, tá? Pelo seu desempenho a cada dia. E eu percebo que você gosta de costurar. Eu amo quem gosta de costurar, como eu também amo costurar. A gente costura porque gosta, porque ama. Quem não gosta de costurar, infelizmente, não vai ter paciência, não vai ter criatividade, porque não vai querer criar nada, só quer fazer aquilo que já sabe, e vai se cansar. Vai largar para lá porque
não suporta. Olá, Mundo Prudêncio. Eu sempre falo com você, mas eu não sei o seu nome ainda. Não sei se você já falou. A gente de vez em quando comenta alguma coisa e eu não sei o nome dela. Fala aqui teu nome. Então é isso. Sobre costura que eu queria falar. Agora eu queria falar um pouquinho sobre maquinário. Gisele. Não vou esquecer mais, Gisele. Seja bem-vinda aqui. Hoje nós estamos falando sobre costura. E eu gostaria de saber o que vocês costuram. Se é mais cama, mesa e banho, se é mais costura criativa, ou roupas para si próprio ou para suas clientes. Eu geralmente costuro para mim, para minha filha. Quando eu tenho tempo, eu também atendo clientes e faço algumas coisas para as minhas clientes. Pois é, a gente sempre começa por nós. Quando as alunas chegam aqui, no presencial ou no online, eu falo o seguinte, a Gisele aqui tá falando que não costura nada. Ô Gisele, começa fazendo bainhas de lençol, para você desenvolver uma coordenação. E a partir dessa coordenação, você vai desenvolver a habilidade, o manuseio da máquina. E naturalmente, se você gosta de costurar, você vai buscar coisas para fazer. Uma almofada, uma cortina. A Vilma está dizendo que não sabe fazer moldes, mas costura as roupas dela. Eu também comecei a costurar as minhas e depois eu fui procurada para fazer as roupas das minhas amigas. E eu já ganhei dinheiro, né? Comecei a ganhar dinheiro com 15, 16 anos, fazendo roupas para minhas amigas. Então é assim, a gente sempre começa por nós. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de máquinas. As máquinas, elas... A Gel tá falando aqui que costura para ela. As máquinas, para vocês entenderem o seguinte, não é porque a máquina industrial, ela tem aquela costura bonita, né, velocidade, força, que você vai conseguir fazer uma roupa perfeita. Muito pelo contrário. Eu tenho uma cinge de mais de 50 anos e ela tem uma costura linda. As alunas do presencial conhecem essa máquina e sabem o quanto ela tem uma qualidade no ponto. Eu até, às vezes, deixo a minha industrial para costurar nela, de tão boa a qualidade que ela tem. Então, eu vejo muito que, digo assim, quando você compra uma máquina, é sorte. Às vezes as máquinas vêm com defeito de fábrica, igual um carro. Você tem que trocar porque não tem conserto. Mas se você consegue ter uma máquina regulada, com o ponto no tamanho correto, com a linha na cor correta, você costurando na velocidade correta, você vai ter uma qualidade na costura muito boa, independente dela ser doméstica ou ser industrial. Então procure sempre ter a sua máquina em bom estado de regulagem, de lubrificação. Eu, como uso muito as minhas máquinas, porque eu dou aula, as máquinas precisam estar bem reguladas, senão é um sufoco trabalhar com máquina desregulada. Não rende o serviço, não rende o exercício, não rende nada, só dá trabalho. Então, invista sempre em uma máquina para que ela esteja no ponto correto de costurar, independente dela ser doméstica, independente dela ser industrial, overlock ou não, galoneira, peça pontadeira, aquela pretinha, né, que todo mundo acho que tem uma. Quem costura sempre tem uma pretinha de reserva
para o momento de uma costura mais rígida, mais pesada, para fazer algum tipo de costura assim. E eu queria falar agora sobre as facilidades para se obter uma costura perfeita, as habilidades para você ter uma costura perfeita. A costura, no geral, ela é vista, né, através dos acabamentos. Não existe uma costura sem acabamento. Até mesmo aquelas que ultimamente foram desenvolvidas, que não tem overlock, o neoprene, o tweed, né? Tem um tweed que não costura, não faz acabamento, sobrepõe. Tem também aquele outro tecido, o neoprene, o tweed, esqueci agora o nome do tecido, que não se usa a overlock. Até mesmo esse tipo de costura, elas têm um acabamento de sobreposição para dar um caimento adequado, para dar uma aparência bonita. Então, é só você treinar. Eu falo muito sobre quando o aluno chega para começar a fazer o curso, todos eles começam pelos acabamentos. Não existe costura sem acabamentos. Então, o que é que você deve treinar? Os acabamentos. Então, eu friso muito assim, não adianta você vir direto fazer uma roupa se você vai treinar nela. Não, você tem que treinar fora da sua roupa, da roupa que você quer fazer, se você ainda não sabe. Então, você vai treinar viés, treinar zip, como é que prega zip, como é que tira o zip comum, zip invisível, como é que faz um bolso, como é que faz um forro, como é que faz uma gola, um colarinho, como é que põe entretela. Todos os acabamentos precisam ser treinados antes de ser executado numa peça de roupa. É muito lindo quando você faz a roupa e você não precisa ficar refazendo, desmanchando, consertando um acabamento. No final, não vai obter um resultado satisfatório. Você mesmo vai se negar a usar uma roupa que não ficou com uma aparência tão boa como a desejada. Então, eu friso muito isso nas minhas alunas presenciais, porque eu só dou corte e costura presencial. Que a habilidade nos acabamentos é tão importante quanto você entender de modelagem, quanto você entender de montagem de roupa, velocidade, habilidade na máquina reta, se você não treinar os acabamentos. Então, se você tem vontade de se aprimorar na costura, procure fazer exercícios de acabamentos, viés, golas, revel. No meu feed tem algumas dicas de passo a passo de acabamentos que vai dar assim uma clareza. Se você gosta disso, pode ir lá, você já sabe o que vai encontrar. Além de dicas sobre modelagem também. Você só vai saber dessa importância quando você estiver fazendo. Imagina você fazer uma roupa, montar uma roupa. Essa aqui é simples. Mas precisar de uma cancela aqui na frente, ou de um viés aqui no pescoço, mas você não tem habilidade para colocar aquele viés, a roupa ficou perfeita, mas o viés não teve um bom acabamento. Aí você vai o quê? Não vai usar. Pode até usar em casa, mas não vai ter aquela alegria de vestir uma roupa que você fez para ir para uma festa ou para sair de casa. Então, treine os acabamentos. Isso vai te dar, além de uma liberdade, né, de não ficar perguntando como faz, e dá uma alegria, né, uma satisfação de ver pronto algo que
que parecia ser tão difícil, mas só porque você treinou. Eu falo como um treinador que eu sigo ele fala assim, não tem quem não faça uma maratona se treinar. Então qualquer pessoa que hoje começar a treinar, daqui a 3 meses ele vira um maratonista. É só fazer o processo gradativamente, que naturalmente você vira um maratonista, né, de 42 quilômetros em 3 meses. Então não existe nada na costura que você não possa fazer se você treinar. Então se você gosta de costurar, procura, tem gente que segue tutorial, mas o tutorial, ele praticamente não fala, alguns falam, mas são poucos. A maioria é somente fazendo para alguém ver. Então, quem não tem habilidade, está iniciando, vai encontrar muita dificuldade. Então, busca um curso na sua cidade aí, presencial, para fazer o corte e costura. A modelagem você já encontra mais facilidade de aprender online, porque é um passo a passo que você põe ali, um passo a passo lógico, né? Uma técnica. Se você colocar ela em prática, você gradativamente você aprende, sem problema. É muito tranquila a modelagem online. O corte e costura, eu tenho um pé atrás, porque a gente tem ótimos cursos na internet, mas deixa a desejar por conta desse pegar na mão, desse jeitinho de manusear a máquina, desse jeitinho de manusear o tecido, que só no presencial você consegue passar para o aluno. Ah, quem aqui já fez curso de corte e costura? Ou está fazendo, ou já fez? Eu fiz o meu primeiro curso de corte e costura com 14 anos e com 18 anos eu abri o meu primeiro ateliê. Então, com uma máquina doméstica, zigue-zague da Singer, aquelas 470, parece, em Maceió, na minha cidade onde eu morava, capital de Alagoas. E eu abri meu primeiro ateliê, eu tinha 18 anos. E foi muito bom. Eu aprendi fazendo. Eu aprendi com os erros. Eu cresci errando. E é tão bom quando você aprende errando, porque você não volta a cometer aqueles erros. Então, quem aí já fez algum curso de corte e costura? Ou vai fazer, ou quer fazer? No início é muito difícil. É muito difícil no seguinte, porque você não sabe nada. Quem já vai com habilidade de estar lá em casa, né, fazendo alguma coisa, é bom. Mas quem nunca sentou numa máquina, é tudo novo. E ali ela vai descobrir cada dia uma coisinha nova. E ali ela vai agregando, vai crescendo, e daqui a pouco ela está fazendo a sua primeira peça, mesmo que sem saber como, mas a peça sai, ela veste. E isso dá uma satisfação tão grande, isso porque eu vejo. E aos poucos ela se dedica mais, cada dia se dedica mais e cresce. Daqui a pouco ela está fazendo, fiz essa roupa em casa sozinha, mesmo com alguns erros, mas ela praticou, ela fez questão de colocar todas as suas habilidades para funcionar sozinha. Isso é muito bom quando a aluna decide aplicar o pouco de conhecimento que ela já adquiriu para treinar. Não existe como treinar se você não praticar. O treino é esse, é você praticar. E eu queria falar também sobre o tempo. O tempo é de uma técnica razoável para costurar. Tem gente que me surpreende nos cursos presenciais, que adquire uma habilidade surreal.
Em 30 dias já mostra muita habilidade, quase que nata. Digo, você não sabia que sabia, mas você sabe. Olá, Ângela. E tem pessoas que demoram mais um pouquinho. Tem gente que demora 3, 4 meses para começar a se desenvolver. Ah, se surpreende com tudo. É tão bom quando vê aquela surpresa. Ah, isso faz assim. Ah, aquilo faz isso, faz assim. Então, é bom ver aquela surpresa quando põe um zip, quando faz uma bainha e não tem erro, ou quando consegue consertar e deu certo. Então, tudo isso me faz sentir muito feliz quando a gente vê a aluna crescendo por conta de algo que você está transbordando, né? Está ensinando. Uma vez uma aluna falou assim, Cláudia, você não tem medo de passar todo o seu conhecimento? Eu falei, como existe pessoas de mentalidade tão pequena? Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho no quesito de conhecimento. Eu só posso dar o que eu tenho, então eu só busco aquilo que eu ainda não tenho. Então, enquanto mais eu ensino, mais eu descubro que eu preciso aprender mais para mais ensinar. E quem ensina, aprende 2 vezes, né? E é isso. Eu gosto de conversar sobre esses assuntos tão simples, mas que às vezes colocam uma sementinha na cabeça de quem está escutando e às vezes por algo tão pequeno parou de investir num sonho de costurar ou de fazer simplesmente um vestido para sua filha, para o seu filho, uma cortina para sua casa. Então são coisas pequenas que mexem muito com a nossa mente, nosso coração, nossa alma, somente de desenvolver algo com suas próprias mãos. E a costura nos traz isso. Eu falo isso porque eu tenho pessoas que não precisam, entre aspas, fazer a sua própria roupa porque tem condições de comprar, mas se realiza quando faz, quando consegue costurar, né, ali do zero e vestir uma roupa que ela mesma fez, que ela mesma produziu. Então eu transmito para vocês a mesma alegria que ela transmite para mim. É muito bom de verdade. Então se você quer investir em realizar um sonho, comece amanhã, né? Hoje porque já está à noite, mas amanhã procure algo que vai te dar o início desse sonho ser realizado. Então é sobre isso que eu queria falar. Falei pouco hoje, falei simples para aquelas pessoas que querem costurar algo e ainda está travada. Então não é porque você não tem a melhor máquina, não tem tecidos que você vai recostura alguma coisa. Olha aí uma dica super boa. Recostura alguma coisa, desmancha alguma coisa e refaz. A minha mãe já dizia que a mãe dela, a minha avó, ela fazia isso. Ela desmanchava uma roupa do meu avô, cortava outra e depois costurava as duas. Foi assim que ela começou a costurar, foi assim que ela aprendeu a costurar. Então, é uma dica que eu estou dando. Pega uma peça, descostura, corta outra e faz as duas. Aí você está aprendendo 2 vezes. Olá, Kati, chegou no fim, seja bem-vinda. Hoje nós falamos sobre costura, sobre acabamentos, falamos um pouco sobre máquinas, sobre a capacidade que cada um tem de costurar. Tem gente que tem mais habilidade, como você, Kati, que tem uma habilidade nata de costurar. Ela se desenvolveu bastante na arte de costurar moda praia. Segue ela aí, gente. Ela é muito boa. E ela faz moda praia para todo o Brasil, viu? Pode encomendar ela que ela faz. Então, eu já agradeço a cada um de vocês que aqui estão. E sábado
Eu não vou estar aqui na minha cidade, mas vou estar na casa da minha mãe. Mas nós vamos ter a nossa live do sábado. Onde eu estiver, eu faço questão de estar ao vivo. Então, um abraço, Kátia. Espero que você cresça mais e mais nessa sua empreitada aí. Um abraço, fica com Deus e até sábado.